Olá! Hoje a gente mergulha em Mateus capítulo 12. E olha, é um capítulo que esquenta rápido, sabe? Cheio de debates sobre regras, autoridade e o que é certo ou errado. A coisa já começa, assim, com uma tensão forte. Os discípulos, com fome, pegam umas espigas no sábado. Pronto, os fariseus caem em cima, acusando de violar a lei. Aí Jesus defende, cita Davi, os sacerdotes, mas a frase-chave é: misericórdia quero e não sacrifício, né? E ele ainda se declara Senhor do sábado. Isso é forte. E não para por aí. Na sinagoga tem um homem com a mão ressecada. E a pergunta vem na lata: pode curar no sábado? É quase uma armadilha. Exatamente. O que a gente vê aí é um choque, né? Entre a interpretação super rígida da lei e, do outro lado, a compaixão, a necessidade humana ali na frente de todo mundo. Jesus não só defende os discípulos, ele vai além. Ele reivindica a autoridade sobre a própria lei. Argumenta que fazer o bem, bom, isso pode sempre, né? A cura daquele homem é a prova viva disso. É uma demonstração assim prática. Ele até pergunta, né? Quem não salvaria a única ovelha se caísse num buraco no sábado? Um homem vale muito mais. Uma defesa e tanto. Mas a reação deles, é extrema. Os fariseus saem dali já tramando como acabar com ele. Por que essa violência toda por uma cura, por um argumento sobre a lei? Olha, porque Jesus não estava só dando uma opinião diferente, sabe? Ele estava desafiando a base da autoridade deles. E mais que isso, afirmando a própria autoridade, uma autoridade divina sobre como entender a lei. Quando ele diz Senhor do sábado, ele se coloca acima da instituição que eles controlavam. E a cura era a prova de que ele podia fazer isso. Para eles, isso era intolerável. Faz todo sentido. Jesus percebe o risco, claro. Ele se afasta, mas o povo vai atrás. Ele cura muita gente, mas pede para não espalharem. O texto até diz que isso cumpre uma profecia de Isaías sobre um servo que agiria com discrição, sem alarde. Interessante isso. E aí o confronto fica ainda mais pesado, espiritualmente falando. Trazem um homem que era cego, mudo e possuído. Jesus cura. O povo fica maravilhado. Não seria esse o filho de Davi? Mas a resposta dos fariseus. Que acusação! Dizem que ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios. E a resposta de Jesus é brilhante, pura lógica e teologia. Ele mostra o absurdo. Um reino dividido não se sustenta. Se Satanás expulsa Satanás, como pode ser, o reino dele acabaria. Mas a virada é genial. Agora, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Ele meio que força uma escolha, né? O poder que vocês estão vendo vem de onde? De Deus ou do diabo? É nesse clima tenso que ele solta aquele aviso sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. E por quê? Porque atribuir a obra clara de Deus conscientemente a Satanás é fechar a porta para a verdade, para a ação divina. É muito sério. E ele conecta isso com o que a gente fala. A boca fala do que o coração tá cheio. Nossas palavras são tipo um raio-x da alma, né? O desafio é cuidar da fonte, do coração. Nossa, que alerta forte sobre as palavras. E logo depois, alguns mestres da lei e fariseus, talvez ainda não convencidos, pedem um sinal, um milagre espetacular. A resposta de Jesus é dura. Diz que para aquela geração perversa e adúltera, nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal de Jonas. E ainda compara eles de forma negativa com os ninivitas e a rainha de Sabá, que ouviram a mensagem divina no passado. Esse sinal de Jonas é uma referência direta, claríssima, à morte e ressurreição dele. Os 3 dias no coração da terra. É o sinal definitivo, mas não o show que eles queriam, né? E a historinha que vem depois, do espírito mau que volta para casa vazia e traz mais 7 piores, é um aviso. Não adianta só limpar, tirar o mal. Tem que preencher o espaço com o bem, com Deus. Senão, o fim pode ser pior. Uma metáfora forte sobre arrependimento de verdade. E para fechar o capítulo, um momento bem marcante. Jesus está falando e avisam que a mãe e os irmãos dele estão lá fora, querendo falar com ele.
Parece só um aviso familiar, mas Jesus usa isso para dar uma virada total. Ele aponta para os discípulos e pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uau! É uma declaração que redefine tudo, né? Ele mostra que a verdadeira família, a espiritual, não é a de sangue, mas a da obediência a Deus. É um chamado para uma nova comunidade unida pela fé e pela prática. Bem radical isso. Resumindo então, Mateus 12 mostra Jesus batendo de frente com o legalismo, afirmando sua autoridade divina sem rodeios, enfrentando a oposição pesada com lógica e poder espiritual. E ainda nos alerta sobre a ligação entre o que sentimos e o que falamos. E no final, redefine o que é pertencer, o que é ser família. Intenso, né? Muito intenso. E deixa a gente pensando, né? Se o que a gente fala revela o que tem dentro do coração e se por essas palavras seremos julgados, como é que a gente pode, sabe, cultivar um interior que gere palavras boas? Palavras que constroem, que dão vida, que refletem o que Deus quer. A questão vai além do controlar a língua, né? É sobre quem a gente está se tornando por dentro. Fica aí para a gente refletir.